Olá a todos. Neste segundo vídeo sobre coronavírus, eu gostaria de falar sobre o poder do alho, limão, própolis, inhame, açafrão, gengibre, óleo de coco, quiabo e óleo de copaíba nas viroses, especialmente coronavírus. Okay? Começando pelo alho, quando os soldados japoneses invadiram a Manchúria, na China, na época da Segunda Grande Guerra Mundial, os habitantes locais não pegavam malária devido ao uso abundante do alho, enquanto a tropa japonesa foi muito afetada pela malária. O alho é um poderoso antivirótico e, associado ao inhame cozido, potencializa sua ação. Conforme expliquei no vídeo anterior, chamado Coronavírus, Medicina Macrobiótica, Como se Proteger e Melhorar. Tá? Esse é o nome do vídeo. Então, cozinhar 10 inhames, tirar a casca, amassar com garfo fazendo um purê, uma pasta, vamos dizer assim, colocar um dente de alho espremido, ou mais, se desejar, acrescentar azeite, limão e sal marinho integral. Comer 2 colheres de sobremesa por dia, bom para todas as viroses. O alho tem potencial antimicrobiano, antiviral e anticoagulante. Usá-lo cru tonifica o sistema imunológico. Se não gosta de alho cru, cortar um pedacinho, uma fatia de um alho pequeno do tamanho de um comprimido, de uma pílula, e engolir após as refeições, com um pouco de água ou chá morno. Nesta época de pandemia, só recomendo tomar água ou chá morno ou quente. Evitar ao máximo água gelada. Só coma se tiver fome, só beba se tiver sede. Ter excesso de líquidos no organismo pode criar um ambiente favorável à proliferação dos vírus. Pasteur, a vida toda, defendeu a relação entre micro-organismos e doenças. Mas no leito de morte ele admitiu que o germe não é nada, o terreno biológico é tudo. Curioso que no primeiro vídeo recomendei o chá de artemísia, que é a erva das epidemias. Tomar este chá nas epidemias e pandemias. Curioso que a artemísia, entre diversas funções, é antiparasitária também. A ciência médica andou testando hidroxicloroquina, que é um antiparasitário, usado também para tratar malária e doenças autoimunes, como lúpus. Outro medicamento testado foi a ivermectina, que curiosamente também é um antiparasitário. A nitazoxanida também é um antiparasitário de amplo espectro e depois foi usado para tratar gastroenterites virais. É conhecida pelo nome de Anita, mais um antiparasitário que foi testado para coronavírus, está sendo testado. Todos os cientistas do mundo estão testando muitas coisas, pois o mundo foi pego desprevenido com esse vírus. Na Itália diziam que a primeira fase é a fase viral. Mandavam as pessoas ficarem em casa e só ir ao hospital quando tivessem falta de ar. Agora mudaram de novo os protocolos. Pela medicina chinesa, elemento terra gera metal. Então, estômago gera intestino grosso, é a mãe do intestino grosso. E baixo pâncreas gera pulmão, é a mãe do pulmão. Então, o que você come nutre bem ou mal os órgãos e deixa estes órgãos protegidos ou desprotegidos contra agentes externos, como vírus, por exemplo. A erva de Santa Maria, que citei no outro vídeo, ela é uma moduladora do sistema imunológico e antivirótica e antiparasitária também. Até o povo coloca essa planta embaixo da cama para repelir pulgas. Curioso que pesquisadores da Universidade Monash, na Austrália, testaram um remédio antiparasitário que é usado
contra vermes, parasitas, piolho, pulga, sarna e filariose, tanto em humanos como em animais, com resultados promissores, pelo menos em laboratório, para a Covid-19. A erva de Santa Maria é poderoso contra vermes, fortalece o pulmão e é bom nas viroses. Existia na farmácia um antiparasitário que depois saiu de linha. Entrou no lugar dele o ascaridil, que é o cloridrato de levamisol, usado contra vermes. Porém, eles descobriram que ele também melhorou casos de leucemia, pois ele é um modulador do sistema imunológico, um imunomodulador, útil na artrite reumatoide, herpes, tanto simples quanto zoster, hanseníase, etc. E a essência desse medicamento é tirada da erva de Santa Maria, que recomendo nos casos de Covid-19. No meu e-mail de 4 de junho de 2008, eu recebi um depoimento em que uma mulher usou 3 dentes de alho, ou 2 dentes, se for maior, picado direto no prato, misturado na comida, junto com uma colher de azeite por cima. Tá? Então são 3 dentes de alho pequeno ou 2 dentes de alho grande, okay? Bem picadinho na comida crua. O depoimento dela dizia o seguinte: em 2 meses emagreceu 7 quilos. 2 meses depois, a endocrinologista dela teve que alterar o remédio para hipotireoidismo. O TSH, que era de 9, baixou para 1. A pressão arterial baixou também. Um outro depoimento de um homem que tinha um coração fraco utilizou o alho com azeite, a mesma fórmula, e melhorou o derrame que havia sofrido no olho. A artéria aorta sinuosa melhorou também, baixou o colesterol e as vias respiratórias melhoraram. Na antiguidade, se sabia dos poderes curativos do alho, mas os budistas eles não permitiam que os monges utilizassem o alho devido à sua ação afrodisíaca, tá? Ele é vasodilatador. O mais importante é ter a energia vital forte, manter o sangue alcalino, comendo alimentação de origem vegetal, principalmente, que afina o sangue e alcaliniza também. Então, os produtos vegetais, de um modo geral, eles afinam e alcalinizam o sangue, prevenindo trombos, que mais adiante vamos ver a importância disso nessa doença do coronavírus. Comer arroz integral, legumes e verduras, principalmente legumes sagrados, na minha opinião, que deveriam ser usados, pois têm potencial curativo muito forte, como é o caso do maxixe, inhame, bardana, cenoura, feijão azuki, lentilha, cará, mandioquinha, batata doce, batata yacon, couve, alho poró, acelga, repolho, brócolis, aipo, aspargos, quiabo, escarola, chuchu, nabo, pepino, rabanete, raiz de lótus, vagem, alcachofra e couve-flor, levemente cozidos. Em matéria de vegetais crus, pode-se usar também sobre a comida salsinha e coentro, assim como o alho cru. Podem ser acrescentados na alimentação cebola roxa em chá, que é excelente para eliminar catarro do peito. Eu usei muito isso quando eu tinha asma, porque eu me curei de asma com macrobiótica. Senão, eu estaria tomando medicamentos até hoje. Pode usar cebola crua também, acrescentado à alimentação. Porém, ou cebola ou alho. Seguir a dieta dos 6 componentes, pois eles são concorrentes. Então, usa ou um ou outro.
Desta forma, eles agem melhor e mais plenamente no organismo. Usar os dois juntos pode atrapalhar um pouco a ação de um ou outro. Evitar batata, tomate, berinjela, pimentão e jiló, pois não tem potencial curativo. Usar espaçadamente, nunca diariamente, mas nessa época de epidemia é melhor evitar. Quando a energia vital está muito baixa, os medicamentos não funcionam mais. Por isso que é importante manter a energia vital forte. Quem não fica sem carne pode comer 10% da refeição, com cautela, pois a carne acidifica o sangue, assim como as frutas doces e ácidas, que no laboratório pode até ter um pH alcalino, mas após metabolizar, geram uma reação ácida no sangue. Cuidado com essas mensagens aí dizendo para comer certas frutas ácidas que têm um pH alcalino. Tem no laboratório, mas no sangue, depois de metabolizado, vai dar uma reação ácida. Evitar também açúcar, alimentos industrializados, sucos de fruta, seja natural ou de caixinhas. Evitar ao máximo. O emocional equilibrado ajuda o sistema imunológico a trabalhar na sua plenitude. O vírus apenas deflagra o processo inflamatório pré-existente no organismo. Esse vírus pega no ponto fraco de cada um, pelo que tenho visto por aí. Pois o irmão de uma conhecida minha testou positivo para coronavírus. E os médicos disseram que a causa da morte foi a glicemia, que começou a subir e não respondia a medicamento algum. Não conseguiram baixar a glicemia e acabou levando a óbito. É como se esse vírus engatilhasse as doenças pré-existentes, pegando no ponto fraco de cada um. No vídeo que fiz em 2018 sobre viroses, eu questiono que você só saberá se seu telhado é bom quando chover. Nas epidemias devemos cuidar da alimentação, seguir, obviamente, as recomendações da Organização Mundial da Saúde e nos proteger. Na Inglaterra, estão estudando por que várias crianças infectadas desenvolveram síndrome de Kawasaki, doença que agride os vasos. Outras têm AVC, hemorragias internas, coagulação intravascular disseminada, tromboses, etc. Quando há inflamação no corpo e no pulmão, estamos em risco. Ouvindo o rádio outro dia, tinha um médico falando que pegou coronavírus e teve tosse e febre. Seu irmão também testou positivo, mas teve diarreia e dores pelo corpo. Podemos perceber que em cada pessoa manifesta de um jeito diferente, pois temos constituições diferentes e esse vírus ele se modifica o tempo todo. Em Portugal já encontraram várias variantes do vírus, várias mutações já foram encontradas em Portugal. Tá? E no resto do mundo também. Ele se adapta com o lugar, porque cada lugar tem uma energia telúrica diferente. Okay? Tem a ver com muitas coisas aí do planeta também. A gente já vai falar disso mais para frente. O óleo de coco é um potente antivirótico. Porém, associado ao própolis, fica uma combinação yin-yang muito poderosa. Por isso, eu recomendo muito essa combinação. É muito importante beber a quantidade certa de água, pois beber água em excesso, sucos de fruta em excesso, líquidos em excesso, enfraquece o sangue e nos deixa vulneráveis, pois micro-organismos gostam de água. Todas as pesquisas com micro-organismos in vitro, ou seja, no laboratório, têm que ter líquidos junto com os micróbios. O corpo usa toda a energia vital para combater o vírus através do sistema imunológico e a pessoa infectada sente um cansaço extremo. Esse coronavírus ele tem 120 nanômetros, ou seja, 120 bilhões de vezes menor do que 1 metro. Outras fontes informam que ele é mais arredondado ou elíptico e tem de 60 a 140 nanômetros.
É muito divulgado que o período de incubação é de 2 a 14 dias. E a palavra corona é coroa em latim, pois os pesquisadores que viram o vírus no microscópio eletrônico dizem que ele parece ter uma coroa. Daí o nome coronavírus. Então, no dia 31 de 12 de 2019, último dia do ano, foi informado na China sobre casos de uma pneumonia desconhecida que estava matando muita gente na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. E Wuhan tem aeroporto internacional e tem voos diretos para diversos países na Europa, Estados Unidos e Dubai, o que espalhou o vírus rapidamente pelo mundo. Os cientistas chineses chamaram de SARS-CoV-2, pois já houve o SARS-CoV-1 em 2002. Tá? SARS significa Severe Acute Respiratory Syndrome, que em português significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. Tá? Então, CoV é a abreviação de coronavírus. E a Organização Mundial da Saúde unificou o nome do vírus para Covid-19, pois surgiu em 2019, de acordo com fontes oficiais. Covid é a abreviação de Coronavirus Disease, ou seja, doença do coronavírus, porque disease em inglês quer dizer doença. Né? Então, CoV é a abreviação de coronavírus e Covid é a abreviação de doença do coronavírus. Uma característica dos inúmeros coronavírus é causar doenças respiratórias. É comum em animais diversos, como gatos, cachorros, aves, camelos, morcegos, etc. Mas os animais caseiros, como gatos e cachorros, não passam coronavírus para os humanos. Okay? Houve uma mutação de vírus de morcego que começou a atacar os humanos, segundo outras fontes. Existem inúmeros tipos de coronavírus. Eles estão há muito tempo no mundo, mas apenas recentemente tivemos notícia que começou a atacar humanos. Na China antiga, há mais de 5.000 anos atrás, não havia microscópio. Chamaram as epidemias de energia perversa. Eles chamavam as epidemias assim, energia perversa. E diziam que os vírus eles vinham carregados pelo vento. Hoje a ciência admite que o vírus é muito leve e o vento carrega. Né? E os médicos da antiga medicina tradicional chinesa se protegiam do vento, principalmente a nuca, que é um dos locais por onde a energia perversa, junto com o vento, adentram os pontos, tanques do vento na nuca. Eu até vou colocar aqui, eu coloquei aqui um trecho do meu livro, Dieta dos 6 Componentes, que eu peguei esse texto do livro de acupuntura, que eu havia escrito em 2007, onde eu falo sobre os pontos do vento, de entrada do vento pelo corpo. Então, nesse livro Dieta dos 6 Componentes, coloquei esses pontos do vento, né, que apresento a página aqui para vocês verem quem tiver interesse. A palavra vírus vem do latim e significa veneno ou fluido venenoso. Então, quanto mais limpo, desintoxicado e equilibrado estiver o organismo, menor a chance de ser infectado. Pasteur tinha muitos opositores. Um deles era o Pettenkofer, que tomou um copo cheio de bactérias e não se contaminou, não adoeceu. Em outra ocasião, ingeriu um copo com bacilo da cólera e não contraiu a doença. Ele queria provar ao Pasteur que em um organismo equilibrado não prolifera micro-organismo. Okay? Pasteur associava cada doença a um germe específico. E para isso precisou de um microscópio, que foi inventado na Holanda, no final do século XVI,
volta de 1580 a 1590. E o primeiro a observar materiais biológicos no microscópio foi o holandês Anthony van Leeuwenhoek. Não sei se é assim que pronuncia. Quando pergunta aos pacientes como estava o emocional, quando adoeceram, eles dizem que havia muita revolta, inconformismo, raiva, mágoa, ciúme doentio, etc. Então percebemos que quando alguém adquire uma virose ou infecção por bactéria ou outro micro-organismo, ou mesmo câncer, tuberculose, etc., sempre existe desequilíbrio emocional que, expliquei esse mecanismo no livro Dieta dos 6 Componentes, gera desequilíbrio alimentar e aí materializa a doença. Então, desequilíbrio emocional gera desequilíbrio alimentar, hábitos errados, e só assim materializa a doença. Leeuwenhoek foi aperfeiçoando seu invento, o microscópio, por ele inventado, e por volta de 1680 ele identificou pela primeira vez a levedura como um ser vivo e responsável pela fermentação das bebidas. A ele é atribuída a descoberta dos micro-organismos. Pasteur veio bem depois. Pasteur nasceu em 1822 e foi um grande cientista e pesquisador. Tornou-se membro da Academia de Ciências em 1862. Um dos provérbios de Pasteur era: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. As bactérias são os seres mais antigos da Terra e os mais numerosos. Podemos coexistir com bactérias sem adoecermos. Por que uma bactéria que vive pacificamente na nossa pele, nariz, de repente se revolta, começa a se multiplicar desenfreadamente e atacar violentamente os pulmões? Como aconteceu com o pai de uma amiga minha, o pai dela ficou hospitalizado e perdeu parte do pulmão. Lembrando que na medicina tradicional chinesa, pele é governada por pulmão e intestino grosso, elemento metal, que se exteriorizam no nariz. Eu perguntei, como sempre, como estava o emocional dele na época que adoeceu e a alimentação habitual dele. Ela respondeu que o emocional do pai estava péssimo e disse que ele só come junk food, lixo, segundo ela. Não gosta de comer nem arroz integral, nem legumes, nem verduras. Só gosta de comer carnes, linguiças, salsichas, massas, doces, refrigerantes, etc. Bactéria vem do grego e significa bastão. Toda a vida animal na Terra depende das bactérias para sobreviver. No nosso organismo temos mais bactérias do que células. Nos nossos intestinos, principalmente no intestino grosso. Segundo fontes, temos 10 a 12 células e 10 elevado a 13 bactérias. Pela medicina macrobiótica, todos os micro-organismos são apenas marcadores de doenças, acompanham, são coadjuvantes dos desequilíbrios orgânicos. Por exemplo, a bactéria H. pylori não é causa de gastrite, é consequência de um desequilíbrio. Bastou equilibrar o estômago, ela desaparece. Ao desequilibrar, ela aparece. O mesmo vale para os vírus, fungos, etc. Outro exemplo é a candidíase. A medicina ataca os fungos. Nós procuramos eliminar a umidade no interior do organismo e os fungos naturalmente vão embora. Tratei uma dentista aqui que sofreu 1 ano de candidíase sem resultados. Ao observar a língua dela, percebi uma forte agressão por umidade. Ao eliminar a umidade do corpo dela com chás, moxas, orientação alimentar, parou de lavar a cabeça à noite, como eu havia orientado, parou de beber água gelada, se curou totalmente. Já orientei muita gente a se curar de gastrite com a dieta dos 6 componentes e chás, e como tratamento externo, acupuntura. Própolis também mata essa bactéria H. pylori. Mas nem precisa, pois ao equilibrar o estômago com as regras desta dieta curativa,
a bactéria desaparece. Pois, como já expliquei, ela não é causa, é consequência de um desequilíbrio. Tratei 2 médicos que tinham gastrite crônica. Eles melhoraram só com a dieta e chás. Na teoria do pesquisador japonês Dr. Kikuo Tsushima, que escreveu o livro Revoluções Biológicas, ele afirma que os micro-organismos que nos atingem não vêm de fora, tudo depende da qualidade das nossas hemácias, dos nossos glóbulos vermelhos, que são a base de todo o nosso equilíbrio orgânico e depende estritamente da nossa alimentação. Se a qualidade da hemácia é ruim, pode ocasionar geração espontânea de micro-organismos dentro do organismo, segundo a teoria dele. Viajar muito perde energia. Quem estiver se recuperando, quem teve Covid-19 e estiver se recuperando, evite viajar até ficar totalmente recuperado. Okay? Dizia Jorge Ozawa que o poder curador está na mente. O desejo de cura começa na mente, em seguida nas atitudes. Muitas pessoas não conseguem mudar a alimentação porque não conseguem mudar a mentalidade, pois ainda tem muitos apegos na mente. E uma coisa está ligada à outra, mentalidade e hábitos alimentares. No primeiro vídeo sobre coronavírus, expliquei em detalhes os tratamentos naturais da medicina macrobiótica, que vale para todas as viroses que afetam os pulmões e as vias respiratórias. Este vírus Covid-19 tira o olfato, e muitas vezes o olfato e o paladar. Ao sentir esses sintomas, é muito provável que já esteja infectado. Procurar fazer um teste para confirmar e procurar ajuda médica. O ponto intestino grosso 20 é um ponto de acupuntura chamado recepção dos perfumes. Ele fica do lado das asas do nariz. Usamos esse ponto para tratar falta de olfato. Intestino grosso é um meridiano yang e seu par é um meridiano yin, o meridiano do pulmão, e pertencem ao elemento metal do corpo, pela medicina tradicional chinesa e acupuntura. O meridiano, vou até colocar aqui, ó, peguei essa foto do meu livro de acupuntura, que escrevi em 2007, coloquei até as indicações aqui do ponto. Então, o meridiano do intestino grosso é nosso escudo energético contra energias perversas externas. Quem tem esse meridiano forte não tem medo de fantasmas, diziam os antigos. E o pulmão é o nosso escudo contra agentes patogênicos externos, materiais, pois o ar externo entra no nosso pulmão, que é um órgão comunicante com o exterior. Acreditar só nos medicamentos e se alimentar errado é um risco muito grande, pois tem centenas de milhares de pessoas pelo mundo morrendo. Jorge Ozawa, introdutor da macrobiótica no Ocidente, ficou em Lambaréné, Gabão, na África, com o Dr. Albert Schweitzer, médico e teólogo que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1952. Ozawa introduziu a macrobiótica no Ocidente pela França em 1929. Queria ensinar a medicina oriental, que aprendeu no Japão, aos médicos do Ocidente, junto com a filosofia milenar do Yin Yang, que são a base desta medicina milenar. Mas o taxaram de anticientífico. Ozawa, ele era muito obstinado, destemido e aventureiro, termo que ele descrevia como sendo um ato de busca de conhecimento e novas experiências. Ele dizia, seja um aventureiro. E acreditava que um ser humano será tão feliz quanto maior for o desafio e dificuldade que se propõe a superar. E, para provar que ele não era anticientífico, ele estudou biologia no Instituto Pasteur e medicina na Sorbonne. Curou muitas pessoas desenganadas por lá.
E o local onde ele tratava as pessoas ficou conhecido como Campo dos Milagres. Tratou e curou muitos médicos com doenças desenganadas também. E escreveu centenas de livros, mas anos depois admitiu que muito poucos médicos se interessaram por sua terapêutica curativa, que dava lucro apenas para o agricultor, né, o tratamento pela dieta macrobiótica, e não agradava à indústria farmacêutica. Ficou com o Dr. Albert Schweitzer em Lambarene, se contaminava com vírus e bactérias, depois se curava com a macrobiótica, chás e tratamentos externos, sem medicamento algum. Questionou certos diagnósticos errados da medicina num hospital em Lambarene, ao citar os homens que sofriam de uma suposta gonorreia, mas, segundo ele, era uma irritação inflamatória por excesso de frutas que eles comiam por lá. Uma irritação inflamatória da uretra. Certa ocasião, queria se contaminar com uma bactéria, mas não conseguia pela alimentação que seguia. Ele tinha que ingerir leite com achocolatados, muitos doces, muito líquido e muito suco de fruta para se contaminar. Depois se curou com a macrobiótica. Perdeu a mãe e 2 irmãs com tuberculose quando criança. Depois ficou com tuberculose também, mas procurou a milenar medicina oriental do Japão e se curou só com a dieta macrobiótica. E posteriormente escreveu um livro em francês chamado A Cura da Tuberculose pela Macrobiótica. Ele dizia que se der palmito por 10 dias a um tuberculoso, eles cospem sangue. Minha mãe, agora estou falando de mim, né? Minha mãe pegou tuberculose em 1930, perdeu um irmão e 2 irmãs. E ela pegou também. Eu perguntei para ela o que os médicos da época davam para as pessoas, uma vez que não tinha antibióticos. Pois a penicilina, segundo ela, só apareceu depois da guerra, depois de 1945. Ela disse que eles prescreviam sulfa nas infecções. Iodo era muito usado, tanto é que ela tinha mania de iodo, tudo ela queria passar iodo, e diziam para pegar sol. A tuberculose está voltando agora, vejo isso nos noticiários. Lembrando que, na medicina tradicional chinesa, os pulmões são a morada da alma corpórea, e a tristeza agride os pulmões. E não devemos carregar mágoas nem ressentimentos por um longo período, senão acabaremos doentes. Que doença teremos? Depende da constituição de cada um, vai surgir uma doença ou outra. Voltando ao coronavírus, minha ex-mulher médica me escreveu e disse que perdeu 3 colegas médicos vítimas da Covid-19 e uma prima também com 44 anos. Eu rendo aqui minhas homenagens a todos os médicos, enfermeiros, enfim, todos os profissionais da saúde que estão se arriscando, fazendo a sua missão na vida, com coragem e determinação. Ela queria saber o que eu sugeria para esta doença e enviei o vídeo para ela, o primeiro vídeo. Eu também estou atendendo, pois continuo atendo todas as doenças, paralisia facial, ciatalgia insuportável, mesmo tomando analgésicos, fibromialgia, etc. Estou atendendo também. Vou fazer o quê? Eu quero relembrar que quem toma muitos medicamentos diariamente é um fator preocupante, pois excesso de medicamentos desvitaliza. Outra coisa também, fumar maconha enfraquece o sistema imunológico e acaba comendo muitos doces, pois fumar maconha baixa a glicemia. E doces devem ser evitados nessa pandemia. Então a pessoa fica fumando maconha e comendo doce, fumando maconha e comendo doce. Além de engordar, enfraquece o sistema imunológico. Atendi online pessoas que moravam em países de uso livre de maconha e começaram a fumar e comer doce todos os dias. E começou a aparecer HPV, herpes, etc.
Tudo tem dosagem na vida. Se entrar na Amazon.com.br e procurar em livros, faça uma busca sobre alho, própolis, óleo de copaíba, prata coloidal, babosa, etc. Ou procurar na internet informações sobre esses vegetais. Para saber mais sobre esses produtos, você deve ler artigos científicos, ok? De boa procedência. Antigamente, tinha nas farmácias o elixir de inhame. Eu mesmo tenho 3 livros na Amazon.com.br. O Poder do Conhecimento, Acupuntura Brasileira e Dieta dos 6 Componentes. Cuidado com a erva chamada quina. É uma planta extremamente amarga que eu tenho visto gente divulgar que está tomando por aí. Na medicina chinesa antiga, sabiam que tudo que tem sabor extremo tem toxicidade, principalmente as ervas muito amargas. Por isso, na receita de babosa do padre Romano Zago, misturavam mel na babosa para equilibrar o sabor muito amargo dessa planta. Uma paciente minha tem uma filha que mora em Nova York. No início de março, foi para a Espanha com o marido. Depois voltou para Nova York e começou a sentir dores pelo corpo, cansaço e mal-estar. Ela e o marido pegaram. Ela se tratou com a medicina tradicional chinesa lá em Nova York e ficou boa. A resposta imunológica ao vírus acarreta muitos problemas ao organismo em algumas pessoas. É a chamada tempestade de citocinas. Pois as citocinas sinalizam células imunológicas, como linfócitos T e macrófagos. Lembrando que a autohemoterapia aumenta os macrófagos. Tá? Então, o que acontece? Quando todo esse mecanismo fica ativado, o corpo produz mais e mais citocinas descontroladamente. As citocinas regulam o processo inflamatório. Por isso é importante comer alimentos certos e na quantidade certa. Né? A quantidade altera a qualidade. Então, precisa comer na quantidade certa para o corpo não ficar inflamado, pois a inflamação está presente em todas as doenças. Pela minha experiência, digo que inflamação tem a ver com padrão pensamento, de revolta e inconformismo em algumas pessoas, mas não em todas. Por isso, equilíbrio emocional é fundamental. Se ocorre uma tempestade de citocinas no pulmão, típico desse novo vírus, Covid-19, os líquidos, tá vendo? Quando tem excesso de líquido, também é complicado. Os líquidos e as células imunológicas, como macrófagos, podem se acumular e obstruir as vias aéreas, com uma falta de ar terrível, com risco de asfixia devido a uma síndrome respiratória aguda grave. Falando da medicina tradicional chinesa, de novo, o meridiano dos rins, elemento água, passa pelos pulmões. E de acordo com a medicina macrobiótica, quando alguém tem água nos pulmões, há excesso de líquido no organismo. E na orientação macrobiótica padrão, orientamos a diminuir a quantidade de líquidos ingeridos. Eu me curei de asma, abandonando os laticínios, excesso de líquidos e excesso de suco de fruta. A medicina convencional tende a recomendar uma quantidade alta de água a ser ingerida. E se o paciente apresentar inchaços nos pés, recomendam diuréticos. Mas atenção, a pessoa deve reduzir a ingestão de carnes, ovos, queijos, leites, manteiga, requeijão, peixes, etc., para poder reduzir a quantidade de líquido. Ou seja, você tem que saber fazer isso. Apalpamos pontos pelo corpo no consultório para orientar as pessoas sobre a quantidade certa de líquidos que a pessoa deve beber. É preciso saber fazer isso e tem muito poucos orientadores desse tipo hoje em dia, pois demanda muitos anos de prática clínica. Por isso, nessa pandemia, recomendo comer 90% de produtos vegetais no máximo, e no máximo 10% dos animais.
90% produtos vegetais e no máximo 10% produtos animais. Só comer se tiver fome, só beber se tiver sede. A coriza é quando o organismo elimina o excesso de yin do corpo, energia fria, excesso de líquidos e potássio, que é o representante bioquímico do yin, enquanto o sódio representa o yang. O nariz na medicina tradicional chinesa é a exteriorização do pulmão. E aos lados das asas do nariz tem o ponto IG20, recepção dos perfumes, né? Já expliquei aqui, ó. Olha ele aqui. E é usado quando perde o olfato. Quando agride o estômago e baço, perde o paladar. Muitas pessoas que tiveram Covid-19 disseram que começou com perda de olfato e paladar. Outros relatam coriza, tosse, febre, vômito, diarreia, dor do estômago, dor de barriga, náusea e, por último, falta de ar. Quem tem falta de ar deve ir ao hospital imediatamente. Tá? O meridiano do estômago, ele começa o meridiano do pulmão, ele começa no estômago. Aí ele tem o seu trajeto interno, ele sobe, entra dentro dos pulmões, depois ele sobe, pega a área da garganta, depois ele exterioriza no ponto pulmão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Um ramo sai do pulmão 7 e inicia o meridiano do intestino grosso, no ponto intestino grosso 1. Aí ele vai pelo intestino grosso e por aí vai. Ok? Então, este é um vírus novo e todos estão aprendendo com ele. Forma trombos e coágulos, gerando infartos e AVC, devido à inflamação generalizada que provoca. E vamos lembrar que o alho é anticoagulante e antivirótico. Começa no pulmão e daí pode agredir outros órgãos, como coração, rins, pele, sistema nervoso central, etc. Depende da constituição, vai para um lugar ou outro. Se a energia vital estiver plena, emocional equilibrado e sangue alcalino pela alimentação, dificilmente terá problemas. Pulmão e intestino grosso são órgãos irmãos na medicina tradicional chinesa. Se o intestino grosso enfraquece pela alimentação errada, o que acontece? Afeta o seu par, ok? Lembrar que os líquidos são absorvidos no intestino grosso também. Então, se há excesso de líquidos, refrigerantes, doces, sucos de frutas, sejam naturais ou industrializados, no intestino grosso, um ambiente também com toxinas, o pulmão também enfraquece, pois pulmão e intestino grosso são pares, tipo yin e yang, assim como o coração e intestino delgado. Por isso, muitas toxinas no intestino grosso tendem a afetar o pulmão. O pulmão lida com o exterior através do ar. E garganta, faringe e laringe é território governado pelo pulmão, pois no trajeto interno do meridiano, como mostrado aí, a energia do pulmão banha e circula por esses locais. E o nariz é a exteriorização do elemento metal, pulmão e intestino grosso. Eu acredito muito no poder do alho, limão, própolis, inhame, óleo de copaíba, nas viroses em geral, inclusive coronavírus. Até 60% dos pacientes de coronavírus apresentam coagulações. Por isso, vi uma angiologista italiana recomendar anticoagulantes. Né? Lembrar que o alho também é anticoagulante. Os alimentos vegetais, em geral, tendem a afinar o sangue e alcalinizam, assim como vinagre de arroz integral ou de maçã, também eles afinam o sangue. Tá? Outros vinagres não recomendo, tá? Porque eles descalcificam. Só recomendo usar vinagre de arroz integral ou de maçã. Os alimentos de origem animal, farinhas refinadas, açúcar, doce, sal refinado, tendem a desequilibrar a qualidade do sangue e das hemácias, que são a base de tudo, e não protegem contra a formação de coágulos e trombos, esses alimentos. Okay? Trombo é uma coagulação do sangue no vaso sanguíneo,
pela agregação plaquetária, excesso de yang, enquanto o coágulo ocorre pelo fibrinogênio, excesso de yin. É óbvio que um organismo muito inflamado, né, ele vai ter muita citocina, que lesa a camada interna das veias ou artérias, levando à formação de coágulos. Lembrando que infecções como malária, febre hemorrágica e dengue também podem gerar tromboses. Eu tratei muitos casos de dengue aqui, com inhame, alho, acupuntura, moxa, chás, só beber a quantidade certa de água e todos melhoraram. Coágulos e trombos foram reportados em pacientes que evoluíram para a forma grave de Covid-19. Microtrombos, pequenos coágulos, foram encontrados nos pulmões de pacientes que morreram de coronavírus. Então, um corpo inflamado, sem energia vital, com desequilíbrio emocional, ácido, a pessoa fica preguiçosa, é yin, enquanto que um corpo ativo, com energia vital, alcalino, equilibrado emocionalmente, é yang. Neste contexto, yin é desequilíbrio e yang significa equilíbrio. Com estes princípios milenares da medicina chinesa, classificamos tudo no universo. Por exemplo, movimento é yang, ausência de movimento é yin. E podemos perceber que uma pessoa acamada, sem movimento, tende a aumentar o risco de formar trombo. Correr, suar e ofegar não é bom para a maioria das pessoas, só para aquelas que têm a constituição forte. Melhor caminhar, se alongar, pegar 15 minutos de sol por dia, se movimentar suavemente, sem suar nem ofegar. Tem pessoas que têm energia vital baixa, têm energia suficiente apenas para não adoecer. Mas essa baixa energia vital não é suficiente para a pessoa ter uma saúde plena, uma vida ativa, com disposição, atividade física e mental, boa memória, sem fadiga, etc. Se essa pessoa se contamina com coronavírus ou outra virose, deve se cuidar bem, pois corre o risco de adquirir a forma grave. Para estarmos imunes, devemos ter a energia vital forte, se alimentar corretamente, mantendo o corpo alcalino, manter a energia emocional equilibrada. Não se esqueçam disso. Muito embora gripes fortes virarem pneumonia, eu escuto isso desde que eu sou criança, tá, gente? Não é novidade. É que esse vírus atual, ele age rápido e é terrível como ele, se a pessoa não tiver bem, ele prolifera bastante e evolui para pneumonia mesmo. Se libertar dos apegos ilusórios, como egoísmo, ciúme doentio, preocupação excessiva, raiva, medo, etc. Ter fé, pois desequilíbrio emocional enfraquece o sistema imunológico. Temos que sair dos padrões de pensamento negativo para nos proteger. Ok? O médico e astrólogo Jaap Hilber relacionou a tuberculose galopante no final do século XIX e início do século XX. Ele relacionou a conjunções planetárias. E é bom lembrar que Hahnemann, o pai da homeopatia, médico alemão, dizia que os médicos deveriam estudar astrologia. Minha ex-mulher era médica e astróloga e fez o mapa astral da minha mãe e disse para cuidar bem dela no segundo semestre de 2009, pois iria passar por uma turbulência e ela acabou tendo um AVC e faleceu bem nessa época. Porque a astrologia, eu não sou astrólogo, ela não é para prever futuro, não. É para escolher os melhores momentos para iniciar algum negócio, fechar, se proteger, etc. Mastigação é muito importante. Coma 90% de alimentos vegetais, mastigue no mínimo 50 vezes. Ok? Encerre a refeição com chá quente
abandone as sobremesas. Eu acredito que eu e minha namorada pegamos coronavírus, porque a minha namorada teve dores pelo corpo e ficou febril em fevereiro. E eu, em março, fiquei péssimo do estômago, com náusea e refluxo. Eu nunca tive isso antes. Por isso eu acho que pegamos o Covid-19, embora não testamos, tá? Apenas tenho essa forte desconfiança. Pois li um artigo que o coronavírus, ao entrar em contato com o estômago e intestinos, inflama as mucosas, alterando o funcionamento normal desses órgãos. Eu chupei o mexo-meboche, tomei chá de espinheira santa e própolis e fiz moxa nos pontos do estômago e no abdômen. Mesmo assim, demorei um mês para melhorar. Foi terrível. Procurei tomar 15 a 20 minutos de sol na hora do almoço, ao meio-dia. Quem for reikiano, faça reiki no timo, umbigo, nas laterais do umbigo, onde estão o fígado e o baço, acima e abaixo do umbigo, na área do estômago e intestinos, e também nos pulmões e rins. Encerrando, tudo o que recomendei no primeiro vídeo e neste vai fazer toda a diferença. Se você foi medicado pelo seu médico, tome direitinho as medicações que lhe foram prescritas, ok? E siga as recomendações desse vídeo. Muita proteção e muita saúde a todos. Um forte abraço.